uma funcionária de segurança da Casa Branca, uma namorada morta a tiros no banheiro e uma história que está levantando muitas perguntas. Nation Wood diz que estava praticando disparos a seco com sua arma, puxando o gatilho de uma arma descarregada, mas uma bala atravessou a parede e matou Samantha MG, de 22 anos. Agora Wood está enfrentando acusações e nós estamos perguntando aos especialistas: a história dele faz sentido? Eu sou Anjanette Levy e este é o Crime Fix. Antes de entrarmos nesse caso incrivelmente trágico, quero contar para vocês sobre algo que tenho usado ultimamente e que estou gostando muito. O Upside é um app que oferece cashback em compras frequentes como combustível, supermercado e comida para viagem. Basta baixá-lo gratuitamente. Você seleciona uma oferta em um dos mais de 100 mil locais parceiros e paga normalmente com seu cartão de crédito. Depois você verifica a compra e pronto, recebe seu dinheiro de volta. Digamos que eu precise abastecer ou queira pedir comida para a viagem em uma noite. Eu vou procurar ofertas no Upside primeiro. Depois que eu gasto o dinheiro, o valor aparece no meu aplicativo e eu posso transferir direto para a minha conta bancária. Usuários frequentes do Upside ganham em média $254 de volta por ano. Quem não gosta disso? Para receber seu dinheiro de volta, clique no link da descrição ou escaneie o QR Code na tela e use o código CRIMEFIX para ganhar bônus extra de 25 centavos por galão no primeiro tanque. Nation Wood é um homem de 25 anos com experiência em segurança na Casa Branca, mas isso não está ajudando ele com alguns problemas legais em que se envolveu depois que sua namorada morreu no apartamento deles em São Francisco. E a polícia disse que Nation atirou e matou ela. Nation Wood foi acusado de homicídio culposo. A vítima, Samantha MG, de 22 anos, se formou recentemente na Universidade Estadual de São Francisco. No dia 24 de março, era pouco antes das 23h, quando Samantha foi encontrada com um ferimento de bala em seu apartamento. Ela morreu no hospital. Agora, de acordo com fontes citadas pelo San Francisco Chronicle e pelo San Francisco Standard, Wood disse à polícia que estava disparando sua arma a seco. Isso significa puxar o gatilho de uma arma que ele achava estar descarregada. Na verdade, aquela arma estava carregada. Mais tarde, uma especialista em armas de fogo vai falar comigo sobre o disparo a seco e como realizá-lo. E Steve Wolf vai mostrar para você e para mim como se deve usar uma arma ao fazer disparo a seco. De acordo com as fontes citadas pelos meios de comunicação em São Francisco, a bala atravessou uma parede e atingiu Samantha MG, que estava no banheiro. A defensora pública de Wood chamou de um acidente horrível. Mas é o seguinte, Nation Wood atuava em segurança. Seu LinkedIn indica que fazia trabalho preparatório junto ao Serviço Secreto dos Estados Unidos. Ele integrava a equipe da vice-presidente Kamala Harris em um evento em São Francisco. Quando alguém com esse histórico diz que não sabia que a arma estava carregada e só praticava tiro a seco, isso levanta questões. Será que isso foi realmente um acidente? E como uma bala disparada de um cômodo atravessa uma parede e mata alguém em outro? Vamos perguntar a uma perita em investigação forense de mortes porque, quando uma bala atravessa uma parede e mata alguém em outro cômodo, as evidências revelam uma história. E essa história nem sempre bate com o que a pessoa que puxou o gatilho diz que aconteceu. Essas são as perguntas que vamos abordar. Mas vamos começar com o que realmente sabemos. Na terça-feira, 24 de março, pouco antes das 23h, a polícia de São Francisco respondeu a um chamado em uma casa na Avenida 22, no bairro Sunset. Segundo o Departamento de Polícia de São Francisco, policiais encontraram uma mulher baleada ao chegarem. Eles tentaram salvá-la. Os paramédicos a levaram para o hospital, mas apesar de todos os esforços, ela morreu. A vítima, Samantha MG, de 22 anos, se formou em 2025 pela Universidade Estadual de São Francisco, onde estudou design de interiores e arquitetura. Segundo o LinkedIn, ela era assistente de design em uma empresa de design de interiores em Presidio Heights. O Instagram de Samantha mostrava que ela tinha paixão por viagens, arquitetura e design, e ela costumava postar fotos de suas aventuras, incluindo uma viagem para Yosemite com Nation Wood no último verão. Agora, o homem acusado pela morte dela, Nation Wood, de 25 anos, que também se formou na Universidade Estadual de São Francisco, e segundo o San Francisco Standard, uma amiga confirmou que Wood e MG tinham um relacionamento. O Instagram de MG mostra os dois juntos, incluindo uma postagem de 2025 com a legenda:
Viajamos, comemos, construímos uma mesa e nos tornamos adultos de verdade em 2025. Então, eles eram um casal, pessoas que moravam juntas. E na noite de 24 de março, algo aconteceu dentro daquele apartamento. Fontes do San Francisco Chronicle e do Standard informaram que Wood disse à polícia que manuseava sua arma e fazia disparos a seco. E como mencionei antes, isso é a prática de puxar o gatilho em uma arma que o usuário acredita estar descarregada, geralmente usada para treinar o controle do gatilho ou se familiarizar com a arma de fogo. Segundo Wood relatou à polícia, essa arma não estava descarregada. Havia uma munição na câmara, e quando ele puxou o gatilho, a arma disparou. A bala, de acordo com essas mesmas fontes, atravessou uma parede, e do outro lado da parede estava o banheiro onde Samantha MG estava. A bala a atingiu e ela morreu. Agora vamos discutir o que ocorreu nas horas e dias seguintes. De acordo com o San Francisco Standard, uma vizinha relatou ter visto uma pessoa sangrando na calçada, do lado de fora do portão da Abraham Lincoln High School. A polícia não confirmou esse detalhe, mas o que está confirmado é que Wood permaneceu no local. Seu defensor público, Doug Welch, afirmou em tribunal, aspas, desde o momento em que isso aconteceu, o Sr. Wood nunca se afastou, não fez nada além de tentar conseguir ajuda para a MG. Quando a polícia chegou, do começo ao fim, ele foi 100% cooperativo e transparente com eles. Isso ocorreu em 27 de março, sexta-feira, quando Wood foi ao tribunal para sua audiência de apresentação das acusações. Segundo o Mission local, ele manteve a cabeça baixa durante todo o processo, chegando a enterrar o rosto nas mãos em alguns momentos. Na audiência, o advogado Doug Welch pediu a liberação de Wood, alegando que ele não oferecia risco de fuga e afirmando que tudo parece ter sido um acidente horrível. Acredito que o Sr. Wood fará o possível para agir corretamente, mas a promotora assistente Alice Wong manifestou uma preocupação. Ela destacou que, antes do tiroteio, Wood ia deixar São Francisco para servir na Guarda Nacional, o que, segundo ela, representava risco de fuga. O juiz concordou. Ele fixou a fiança em $300 mil e estabeleceu condições. Se Wood pagar a fiança, ele deve usar uma tornozeleira eletrônica, entregar seu passaporte, abrir mão de quaisquer armas e se submeter a buscas a qualquer momento. A audiência preliminar dele será em 9 de abril. Agora, quanto à acusação em si, homicídio culposo, de acordo com os documentos apresentados pelo escritório do promotor, Wood é acusado de matar Samantha sem dolo. Isso é fundamental. Homicídio culposo, pela lei da Califórnia, é uma morte não intencional causada por negligência criminosa. A acusação prevê uma pena máxima de 4 anos de prisão. Wood se declarou inocente da acusação. Agora vamos falar sobre quem é Nation Wood, porque o histórico dele aqui importa. Segundo seu perfil no LinkedIn, Wood se define como especialista independente em segurança de locais antes de eventos. O perfil dele diz que ele oferece, abre aspas, avaliação externa de segurança de locais para eventos com presença de VIPs. E diz que ele tem experiência com, abre aspas, inspeções de locais e coordenação avançada junto ao Serviço Secreto dos Estados Unidos para altos funcionários do governo e pessoas de alto patrimônio. Uma porta-voz da Casa Branca confirmou ao San Francisco Chronicle que Wood foi contratado como parte do governo Biden. O LinkedIn dele mostra que ele trabalhou lá de novembro de 2023 até julho de 2025 e tem uma foto no perfil dele. Mostra ele sorrindo ao lado da então vice-presidente Kamala Harris em frente a um jato presidencial. A legenda diz, abre aspas, muito grato por ter tido a oportunidade de ajudar a vice-presidente em sua viagem para a APEC em São Francisco. Este é um homem treinado em segurança que trabalhou com o serviço secreto e, segundo ele, entende de armas de fogo, controle de acesso e fluxo de movimentação. Mesmo assim, segundo sua declaração à polícia, ele apertou o gatilho de uma arma sem saber que ela estava carregada dentro do apartamento com a namorada no cômodo ao lado. Agora voltamos a algumas dessas perguntas. O que exatamente é disparo a seco e como alguém com esse histórico, alguém treinado em segurança, comete esse erro? Porque a realidade física do que aconteceu levanta suas próprias questões. Uma bala disparada de um cômodo atravessando uma parede e atingindo alguém em outro cômodo. O que um investigador forense especializado em mortes procura quando chega a uma cena como essa? Porque quando a polícia chegou, eles não encontraram apenas uma mulher com um ferimento de bala. Eles acharam um apartamento com uma parede que, Tinha um buraco de bala nela, e uma história que tinha que ser testado. contra as evidências
Para falar sobre esse caso trágico, chamo Joseph Scott Morgan, investigador forense de mortes. Além disso, ele é o apresentador do famoso podcast Body Bags. Então, Joseph, você foi uma das primeiras pessoas em quem pensei quando li sobre esse caso. Nation Wood, aparentemente, de acordo com fontes, disse às autoridades que isso foi um acidente horrível, que ele estava praticando tiro a seco com a arma e não percebeu que ela estava carregada. Isso é o que dizem as fontes. E ele atirou na namorada através da parede enquanto ela tomava banho no chuveiro do apartamento deles. Então, como você verifica se isso é realmente verdade? Porque me deixa confusa pensar que alguém estaria praticando tiro a seco, que basicamente é treinar disparos a seco com uma arma descarregada dentro de um apartamento. Sim, e é muito difícil, sabe, juntar tudo isso do ponto de vista investigativo. Uma das coisas que você procura quando tem uma arma que foi disparada, e ela realmente atravessa o que chamamos de anteparo intermediário, que nesse caso seria a parede. Ah, da- o projétil em si não vai estar em seu estado normal. Sabe, quando você pensa em um projétil que atravessa uma superfície, e você sabe que provavelmente vai haver alguma deformação nele. E o que acrescenta a isso é o fato de que não só um projétil atravessou uma parede e atingiu essa jovem, mas além disso, Anginette, o projétil atravessou uma parede que aparentemente era do chuveiro e a atingiu. Então agora você tem um projétil que está passando pelo drywall, pode atingir um montante, por exemplo, que está na parede, e depois vai ter que passar para o outro lado, que pode ser outro drywall por trás, e depois atravessar o revestimento do chuveiro. Todo mundo conhece aquelas estruturas plásticas que são encaixadas, ou talvez até algum tipo de azulejo. Esse projétil, essa bala em si, ficaria tão deformada, e quando esse projétil atingir o corpo, o ferimento de entrada não vai parecer como normalmente parece. Por exemplo, se você disparar uma bala intacta em uma pessoa onde não há o que chamamos de anteparo intermediário, então, desse ponto de vista, a aparência física do ferimento de entrada na autópsia vai ser bastante marcante. Você vai ver isso. Você vai ver que o projétil está de fato deformado, pode estar alojado no tecido mole sem nem ter atingido um osso. E você vai ver que há outra coisa aqui. Então, essa é uma das formas que vamos analisar isso. O que ainda me impressiona muito é que você tem alguém que aparentemente era algum tipo de segurança na Casa Branca. Agora, isso não significa que você tenha muito bom senso, mas deveria saber como manusear uma arma corretamente. Então, o fato de você estar disparando a arma dentro do apartamento, mesmo que você esteja disparando a seco, você está em um apartamento. E então você não, acho que você não olhou para a arma para ter certeza, primeiro, de que ela não estava carregada. E segundo, sabe, estamos falando de outras coisas também, como a trajetória. Por que você está disparando uma arma na direção de onde sua namorada está tomando banho? Então a trajetória, isso, como investigadora de mortes, isso vai significar algo nessa investigação? Isso significa algo para provar intenção, acidente, sabe se isso foi um acidente ou é irrelevante nessa circunstância? Sim, voltando todos esses anos, aqui vai uma antiga para você. Pense no caso do Blade Runner. Uma das coisas que você tinha lá era um obstáculo intermediário, onde ele disparou aquela arma através da porta do banheiro. Não sei se você se lembra disso. E a trajetória foi uma parte importante desse caso. Claro, você sabe, você tinha que levar em conta a ideia de que ele estava usando suas próteses. Mas além disso, sim. Então, qual é a relação geométrica em relação à pessoa, ao atirador, em relação à vítima? Eles estavam de pé? Ok. Eles estavam de pé? Eles estavam sentados? Ele estava apenas em uma mesa de cozinha ao lado e por acaso atirou? Por acaso estava atirando em uma parede assim, ou ele estava mais em uma posição ereta, atirando para baixo? E aí você tem que correlacionar isso com onde está o ferimento de entrada dela também. Novamente, o objeto intermediário neste caso pode distorcer os dados em relação à trajetória,
Porque mesmo que você esteja atirando em linha reta, certo, você já reduziu parte da energia inercial desse projétil, mas ainda assim tem força suficiente para causar um ferimento letal no impacto. Então, este é um caso altamente complexo. Eu realmente estou interessado nas acusações que fizeram contra ele neste momento. Porque eu tenho que te dizer, Angete, na minha experiência, toda vez que ouço alguém dizer que algo foi um disparo acidental, certo, seja auto-infligido ou quando outra pessoa é ferida, eu vou analisar esse caso um pouco mais a fundo do que analisaria outros casos. Porque o que você está dizendo, só o fato de ele usar a expressão disparo a seco já implica que ele tem familiaridade com armas, certo? Pois esse não é um termo comum no dia a dia. E existem exercícios de disparo a seco. Hoje em dia, existe todo tipo de tecnologia em que você nunca precisa colocar uma munição em uma arma para praticar o disparo a seco e pode simular isso em casa. É só um conjunto estranho de circunstâncias. E eles já fizeram, eu imagino que eles o acusaram antes mesmo de receber qualquer tipo de dado. Neste ponto, sobre a reconstrução da cena do crime, não imagino que fariam isso tão rápido. Talvez eles tenham feito isso, mas eles chegaram, a promotoria chegou a essa conclusão. Ele ainda responde a essa acusação. Vamos ver se algo mais se desenvolve a partir disso no que diz respeito a uma acusação mais grave neste caso. Sim, agora é homicídio culposo, mas a investigação ainda está em andamento e eu ficaria chocada. Eu ficaria chocada se eles já tivessem recebido algum dado realmente concreto da reconstituição da cena do crime. Sabe, você pensaria que eles teriam trazido o sistema Faraó, aquele negócio em 3D? Sim, para o sistema Faraó, para escanear a cena, sabe, que eles seriam bem minuciosos com isso. E aí talvez nunca se sabe. Quero dizer, agora pode ser homicídio culposo. E as acusações sempre podem ser agravadas. Agora, não estou insinuando que pode vir mais coisa disso. Tipo, não estou dizendo que sim, que vai acontecer, mas só estou comentando. Acho que precisa haver uma investigação muito, como você disse, minuciosa aqui. Porque os fatos, do jeito que a gente conhece agora, simplesmente parecem muito loucos. E a Samantha está morta e a família dela merece algumas respostas. Joseph Scott Morgan, muito obrigada. Por nada, Anginette, conte comigo. Então, se você é como eu, deve estar se perguntando como alguém com experiência em segurança e conhecimento sobre armas pode ter disparado uma arma para praticar em seu apartamento com uma arma que, por acaso, estava carregada. Quero chamar o especialista em segurança de armas de fogo, Steve Wolf, para comentar. Steve, já discutimos sobre segurança de armas várias vezes. Preciso saber suas primeiras impressões sobre o caso, porque eu simplesmente fico impressionada que alguém que era membro da equipe de segurança, um agente de segurança de alto nível da Casa Branca, esteja em seu apartamento, que é um espaço menor. A regra número 1 do disparo a seco é estar em um local seguro e garantir que a arma esteja descarregada. Ele faz isso em um lugar onde poderia estar atirando em uma parede com a namorada do outro lado. Tipo, eu tenho que saber o que você pensa sobre isso. Geralmente, um espaço seguro para disparo a seco, ou como costumo chamar, disparo a seco com arma descarregada, já que descarregar a arma é o primeiro passo. Seria apenas um lugar onde ninguém possa te ver. Assim, se olharem pela janela, não vão achar que você está atirando em alguém e não vão ligar para o 911. Então, qualquer espaço pode servir, desde que seja um espaço privado. Mas é claro que o primeiro problema é muito mais urgente. A arma não estava descarregada, e o processo de descarregar uma arma é realmente bem simples. E toda vez que você pega uma arma, você ou a descarrega ou verifica se ela está carregada porque vai carregá-la ou usá-la. Então, eu gostaria de demonstrar para você, Angete, o processo de como descarregar uma arma com segurança. E vou te mostrar isso em dois tipos diferentes de armas, em revólveres e em semiautomáticas. Tudo bem para você? Sim, tudo bem para mim. Acho que isso é muito importante porque é algo que qualquer pessoa deveria fazer a qualquer momento. Porque também a regra número 1 das armas é: todas as armas estão carregadas, certo? Então você nunca aponta uma arma de fogo para alguém. Nunca. Mesmo que ache que ela não está carregada.
Todas as armas estão sempre carregadas, essa é a primeira regra. Então, não há desculpa para pensar, eu não achei que estava carregada. Bem, a menos que você mesmo tenha verificado pessoalmente, a arma está carregada. Esse é simplesmente o status dela. Então, deixe-me demonstrar para você qual é o procedimento correto para verificar se uma arma está descarregada. Vamos começar com uma arma bem simples. Isto é um revólver. Ahn, Quando pegamos uma arma, pegamos ela pela armação, pelo cabo, pelo punho, como as pessoas gostam de chamar. Mas você pega por aqui. Você não coloca o dedo no gatilho. E você mantém a arma apontada em uma direção segura, onde não haja pessoas por pelo menos 5 camadas de drywall, certo? Então, a próxima coisa é abrir o cilindro aqui. E quando você abre o cilindro, você segura a arma com a mão esquerda. E você vai conseguir ver aqui dentro que há munição real ali. Então você pegaria a arma e a inclinaria para cima. A munição vai cair. E então você ativa a haste extratora aqui. Vamos focar bem aqui. Vamos ver. Ok. Então a haste extratora, quando você empurra ela para fora, você pode ver que isso empurraria qualquer munição restante para fora. E então você inspeciona visualmente o tambor e olha através dele e deve ver claramente que não há nada. Você deve ver 6 câmaras vazias ou 5 câmaras vazias, dependendo do tipo de arma. E nesse momento, a arma está descarregada enquanto estiver em suas mãos e sob seu controle. Agora, e quanto àquela munição que acabamos de tirar? Bem, muitas pessoas, quando vão ao estande, praticam carregar sua arma, como deveriam. Isso significa que você tem uma certa memória muscular dizendo que deve colocar munição na arma. É simplesmente algo que você praticou fazer. Pegue a munição que você tirou da arma, E você mova para outro local. ponha em outra mesa em outro cômodo. Assim, não há chance de que, durante o treinamento, você use a memória muscular para carregar a arma. Então agora você tem uma arma verificada, nada aqui dentro e não há munição na sala com você. Agora você pode fechar o tambor. E agora seria seguro apertar o gatilho dessa arma. Você pode praticar o que se chama disparo a seco, que de agora em diante eu vou chamar de disparo a seco com a arma descarregada, porque o primeiro passo é conferir se a arma está descarregada. Você pode praticar aqui. O disparo a seco é fundamental para ganhar proficiência com armas de fogo. Você pode se tornar proficiente com arma de fogo fazendo uma de cada 7 sessões com munição real e as outras 6 com disparo a seco. Sempre que fizer isso, confira se a arma está descarregada. Anginete, tinha uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Na verdade, tenho algumas. Mesmo que essa arma, esse revólver, esteja descarregado, você diria que disparar a seco uma arma descarregada, disparar a seco, ainda assim deveria ser feito em um lugar como um apartamento? Quer dizer, talvez seja onde você mora, mas ainda assim, se toda arma está sempre carregada, essa é a regra número 1 das armas de fogo. Você ainda deveria estar fazendo isso em um apartamento? É seguro fazer isso em um apartamento após verificar que a arma está descarregada. Então, embora sim, a regra seja que todas as armas estão sempre carregadas, se você mesmo verificou que a arma está descarregada, enquanto ela permanecer em suas mãos e sob seu controle, a arma é considerada descarregada e relativamente segura, certo? Nenhuma bala pode sair porque não há balas dentro. Agora, se eu colocar essa arma sobre a mesa, o que ela é agora? Agora ela é uma arma carregada, porque saiu das minhas mãos e do meu controle. Então, quando eu pegar a arma de volta, toda vez que você pegar a arma, vamos verificar novamente. Vamos garantir que não há nada nas câmaras do tambor. Agora, esta é novamente uma arma descarregada e está segura para a prática de tiro a seco. Isso não quer dizer que você deve apontar a arma para alguém. De jeito nenhum. Nunca aponte uma arma para nada que você não queira destruir. Então, você precisa saber o que está na frente da sua arma, mas essa arma não vai disparar nenhuma munição porque não há munição nela. Agora vá em frente. E eu acho que, mesmo estando em um apartamento, você ainda não quer apontar para nada, onde pode haver uma pessoa do outro lado da parede, o que em um apartamento seria muito difícil. A menos que você saiba, por exemplo, estou apontando para o quarto e sei que não há ninguém lá. Certo, ou estou apontando para uma parede externa de tijolos.
Certo, então o outro tipo de arma que na verdade é muito mais comum de ser carregada é a pistola semiautomática. Mais uma vez, se eu quiser fazer um disparo a seco ou descarregá-la e disparar a seco em casa, eu pego a arma sem tocar no gatilho e aciono o botão de liberação do carregador aqui. Então vamos pressionar o botão de liberação do carregador e isso vai liberar o carregador. Isso quer dizer que a arma está descarregada? Não, pois ainda pode haver munição na câmara como deveria. Então vou puxar o ferrolho para trás e retirar aquela munição que restou. E agora, mesmo tendo removido a munição, qual é o próximo passo? Pegue a munição, coloque-a do outro lado do cômodo ou em outro cômodo. Assim, você não corre o risco de pegá-la e carregar a arma sem querer, pois isso é algo que já praticou muito. Certo, então agora, mesmo tendo removido o carregador e qualquer coisa da câmara, precisamos fazer uma inspeção visual. Então, olhamos aqui, certificamos-nos de que o carregador não está lá, e depois olhamos aqui e verificamos a área da culatra, olhando para a câmara, e podemos ver que não há nada lá também. Você realmente conseguiria olhar por aqui agora e veria seu dedinho mindinho se mexendo lá dentro. Vamos ver se consigo alinhar isso. Talvez eu não seja tão habilidoso, certo? Eu consegui ver um pouquinho de luz passando por ali. Tudo bem, e você pode colocar uma lanterna ali dentro e vai ver a luz passando porque não tem nada ali. Então essa arma agora está descarregada por quanto tempo? Até ela sair das suas mãos. Isso mesmo, até ela sair da sua mão e do seu controle. Então eu posso fechar isso agora. Esta arma está descarregada. Agora posso apontá-la para uma direção segura, colocar o dedo no gatilho e disparar a seco. Uma arma como esta exige que ela seja ciclada a cada vez. Mas eu posso pegar bem o jeito disso e praticar mirar no alvo e apertar o gatilho suavemente, com a arma na mão, sem mover a mira. Você pode fazer tudo o que precisa para ser proficiente com ela. E então você pode colocar a arma de lado. E agora, a arma está como? Ela está carregada? Essa é uma arma carregada. Exatamente. Então toda vez que eu pego a arma, eu verifico. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Certo. Agora posso fechar de novo. É uma arma descarregada, segura para treino de disparo a seco. Esse é um processo simples para descarregar uma arma e praticar disparos a seco, seja revólver ou pistola automática. Como falamos antes, você disse que a semiautomática provavelmente é a arma mais comum de se carregar. Eu duvido muito. Nós não sabemos qual era a arma. Não sabemos o modelo, a marca ou qualquer coisa sobre a arma que Nationwood estava manuseando naquele dia, mas eu acho mais provável que ele estivesse manuseando uma semiautomática. Então talvez ele tenha tirado o carregador e não tenha esvaziado a câmara. Talvez seja isso que aconteceu. Muito provável. Certo. Ele tirou o carregador, mas esqueceu que ainda há combustível no bloco do motor. Você pode tirar o tanque de gasolina, mas se restar combustível, ainda é possível atropelar alguém. O mesmo vale aqui. Se houver uma bala, ainda pode disparar. E infelizmente, com o estilo semiautomático, é muito mais provável que você dispare, até mesmo intencionalmente, porque você tem 100% de chance de a arma disparar, porque há uma munição na câmara. Enquanto com o revólver, você faz o quê? Pega, confere se está descarregado, certo? Então, com o revólver, se ainda tivesse uma munição lá dentro, você teria uma chance em 6 de que ele dispare, certo? Porque você tem 6 câmaras e se o cão cair em uma câmara vazia, nada acontece. Mas na semiautomática só tem um lugar para a munição ficar, que é na câmara. E por isso ela vai disparar na primeira vez. Então ele não estava realmente fazendo um exercício de disparo a seco. Foi o primeiro tiro dele porque a câmara estava carregada ali. Por que o disparo a seco é bom para praticar? Porque você não sente, sabe? Você não sente o recuo, sabe? Que sentiria se estivesse no estande com uma arma carregada. Você está dizendo que é bom fazer isso para treinar? Então por que isso? Porque eu pensaria que você iria querer praticar no estande com um alvo e sentir aquele recuo. Você iria, mas o recuo não é o que faz os disparos acertarem o alvo. A técnica correta garante que os disparos acertem o alvo. Assim, é possível desenvolver a técnica correta com exercícios de disparo a seco com a arma descarregada feitos em casa.
E então, normalmente, sabe, uma a cada 7 sessões de treino você faz no stand para validar se o que você está fazendo no treino de disparo a seco realmente está te ajudando a acertar os disparos no alvo. Então, acertar os disparos no alvo significa ter o posicionamento correto dos pés, dos quadris, do tronco, dos ombros, dos braços, a pegada correta, o alinhamento correto da mira e o controle correto do gatilho. Essas são todas coisas em que você pode se tornar muito bom mesmo sem possuir munição. Na verdade, já houve turmas inteiras de recrutas da polícia que foram treinadas no Oriente Médio quando não havia munição disponível porque o país estava em guerra. E os formandos dessas turmas, na verdade, tiveram um desempenho melhor quando finalmente receberam munição do que os cadetes que praticaram com munição real o tempo todo. Porque, como eles não experimentaram o recuo, eles também não anteciparam o recuo. E antecipar o recuo é uma das coisas que faz as pessoas errarem o alvo. E se eu pegar essa arma, faço o quê? Descarregue e inspecione visualmente para garantir que está vazio. Agora, se toda vez que eu disparar essa arma, ela fizer isso, algumas pessoas vão acabar desenvolvendo medo disso. Antes de atirar, eles apontam a arma para baixo por medo do recuo. Se você nunca experimentou o recuo, vai perceber que consegue manipular a arma sem movê-la nem um pouco, porque você não tem nenhuma antecipação do recuo. É justamente essa antecipação que faz as pessoas errarem o alvo. Muito interessante. Bem, vamos ficar de olho nesse caso, porque sabe, assim que ouvi falar dele, pensei logo em você. Você foi uma das primeiras pessoas em quem pensei. E eu realmente fiquei bem chocada que alguém estivesse fazendo esse treino a seco em um apartamento. Mas agora, depois de conversar com você, talvez eu não esteja mais tão surpresa. Bem, sabe, existem apenas 4 regras de segurança com armas de fogo, e o motivo disso é que queremos manter simples e curto para que as pessoas possam lembrar, certo? Todas as armas estão sempre carregadas. Nunca aponte uma arma para algo que não deseja destruir. Só coloque o dedo no gatilho, com a mira no alvo e sempre confirme o alvo e o que há além dele. Então, quando você ouve sobre um acidente como esse, você sabe que alguém quebrou pelo menos uma e possivelmente mais dessas regras. Mas se você simplesmente lembrar que todas as armas estão sempre carregadas e que você deve descarregar a arma antes de manuseá-la para qualquer propósito que não seja dispará-la, você estará seguro e manterá outras pessoas seguras. Sem dúvida. Steve Willock, obrigada. Muito obrigado, Anginette. Nationwood está solto sob fiança, usando tornozeleira eletrônica, com audiência preliminar marcada para 9 de abril. Por enquanto, Wood aguarda sua próxima audiência e a família de Samantha MG fica com a dor de perder uma linda jovem de 22 anos que se formou no ano passado e tinha toda a vida pela frente. E assim encerramos este episódio do Crime Fix. Eu sou Anginette Levy. Obrigada por acompanhar. Até a próxima.